igreja, que é a minha igreja, vosso pastor, que é o meu pastor, vossa família, que é a minha família. A gente fica feliz, a gente está em casa. Não somos estranhos, né? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 35. Versículos 1 em diante. Deus abençoe os visitantes grandemente. Gênesis capítulo 35, versículos 1 em diante. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel, habita ali, faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, purificai-vos e mudai as vossas vestes, e levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, que foi comigo no caminho que tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos e as arrecadas que estavam em suas orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do cavalo que está junto de si. O versículo 5 para concluir: e partiram, e o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. Amém. Podemos sentar, obrigado. Glória a Deus. Queridos, o que precisamos hoje? O que o mundo precisa hoje? O que nossas famílias precisam? O que está acontecendo? É sabedor de todos nós que nós estamos enfrentando crises, crise econômica, crise financeira que dá no mesmo, crise moral, crise espiritual. E todas estas questões está trazendo também crise para a igreja. A igreja nos últimos dias está precisando tomar posição. A igreja nos últimos dias precisa de um reavivamento. Mas a igreja é composta de famílias. A família é a célula mata da nossa sociedade. Então a igreja é composta de família. E para a igreja estar bem, a família precisa estar bem. Para o mundo estar bem, as famílias precisam estarem bem. A igreja do Senhor Jesus precisa melhorar. A igreja do Senhor Jesus precisa de uma restauração espiritual. E se eu estou dizendo que a igreja, de um modo em geral, precisa de um reavivamento, de uma restauração, as famílias, nossas famílias estão sendo destruídas. Existem muitas famílias, e eu me atenho agora às famílias evangélicas. Existem muitas famílias que precisam de restauração espiritual. Família cristã, família evangélica, povo de Deus. Estamos, como nunca, precisando de uma restauração espiritual nas nossas famílias. Minha família precisa de uma melhora. Minha família precisa de um reavivamento espiritual. E a sua precisa? E a sua família? A minha família precisa. Vejo, creio, entendo e reconheço que a minha família precisa de uma restauração espiritual. Meditando nessa palavra, meditando nisso, eu entendo e tenho visto que eu sempre oro pela família. E eu sempre tenho cuidado de orar pela minha família. Antes de viajar para Fortaleza, para o Ceará, no mês de julho, Deus falou comigo: vou te abençoar, vais fazer uma viagem, vigia com a tua família. Quando Deus falou aquilo, aquela palavra soou para mim como um alerta. Eu já orava, mas daquele dia em diante,
eu dobrei a minha atenção como pai de família, e por ser crente, cristão, dobrei a minha atenção como um cristão, como um servo de Deus. A partir daí eu comecei a orar mais pela minha família, pela minha esposa, pelas minhas filhas. E esses dias, meditando nesta palavra, Deus me deu o entendimento que as famílias precisam de um reavivamento, de uma restauração. Baseado nisso, aí Deus me despertou mais ainda para orar por um avivamento na família. E Deus tem me despertado, graças a Deus, para orar por um avivamento na minha família. Minha família é crente, minha família é evangélica, minha família serve a Deus, mas a gente tem que olhar as coisas com um olho clínico de Deus e espiritual. Quando a gente consegue olhar com um olhar espiritual, com esse olhar clínico do Espírito Santo na nossa vida, a gente enxerga aquilo que no natural nós não conseguimos enxergar, mas com os olhos de Deus dentro de nós, com a graça, com a força do Espírito Santo, a gente consegue perceber que a nossa família precisa de uma restauração espiritual. Estamos congregando, estamos indo para a igreja, mas estamos precisando de um avivamento espiritual, um reavivamento, uma restauração. Queridos irmãos, a família de Jacó não foi diferente. Há tantos mil anos atrás, Jacó era crente, Jacó era servo de Deus, Jacó servia ao Senhor. Jacó foi o homem que teve experiências grandiosas com o Senhor. Jacó, quando voltara, depois que ficou 20 anos que havia fugido de seu irmão, voltara agora de Padarã, abençoado, com família abençoada, não tinha nada quando foi, voltou agora abençoadíssimo, família, muito gado, prosperidade. Mas ele passou no Val do Jaboque e ele teve um encontro com Deus, ele teve uma experiência gloriosa. Aquilo trouxe uma renovação, aquilo trouxe experiências profundas de Jacó com Deus. Mas a sua família precisava de uma grande experiência. E agora Jacó, depois de ter voltado, estava vivendo em uma certa região. E diz a Bíblia, meus amados irmãos, que Jacó, a sua filha chamada Diná, saiu, e o príncipe daquela terra achou ela bonita, se engraçou com ela, e ele cometeu uma loucura, prostituiu-se com ela, tirou a sua honra. Mas diz a Bíblia que ele amava ela. Naquela circunstância, ele pediu ao seu próprio pai que pedisse a Jacó, e Jacó esperou seus filhos chegar, contou toda aquela história. Tanto Jacó e principalmente os irmãos de Diná se sentiram desonrados com aquela situação, mas aquele moço queria reparar aquele erro na família, aquele estrago que ele havia feito, casando-se com a moça, pois ele amou a moça, gostou da moça, e eles combinaram. Mas diz a Bíblia que os irmãos de Diná, os filhos de Jacó, Simeão, Levi, os demais disseram: olha, nós não podemos fazer um acordo com vocês, uma aliança com vocês. Por que que não podem? É porque existe um costume, existe uma lei de Deus nas nossas vidas, que os nossos homens precisam serem circuncidados. E nós só vamos fazer aliança com vocês se vocês se circuncidarem também. Mas aqueles homens aceitaram, os moradores daquela terra aceitaram, e todos os homens foram circuncidados. E diz a Bíblia que no terceiro dia, na maior dor, Simeão e Levi foram ali e mataram todos os homens. E foi um estrago muito grande. E voltaram. Quando voltaram, contaram tudo para Jacó, trouxeram Diná. E Jacó agora se viu em aperto. Jacó agora se viu em aflição. Porque ele era uma família, com seus empregados, seus escravos, não era tanta gente. Ele estava em uma terra estranha, mesmo que biblicamente aquela terra seria um deles, mas ainda não era a promessa. Você tem a promessa, não chegou ainda. Vai chegar o dia e o momento de você tomar posse da promessa, mas até então eles estavam em uma terra estranha. E diz a Bíblia que Jacó perturbou-se, porque os cananeus moravam ali. Existiam muitas pessoas, existia uma nação, muitas tribos. E Jacó falou assim: gente, meus filhos, como é que vocês fazem uma loucura dessa? Este povo vão nos matar, nós somos uma minoria, uma família pequena, diante de uma nação, de uma cidade numerosa. Esse povo vão nos matar.
Dá para vocês perceberem como é que ficou o coração do velho patriarca Jacó, como ele estava aflito. Esse incidente, este acontecimento, esta imprudência da parte dos filhos de Jacó de matarem todo mundo, causou ou ia causar um prejuízo muito grande, uma morte para toda a família. Então Jacó viu-se em aperto. A gente vê claramente no texto que Jacó precisava de duas bênçãos aqui. Jacó precisava de um livramento de Deus na sua família, porque se Deus não intervesse na vida de Jacó e de sua família, certamente os moradores daquela terra iam exterminar Jacó e toda a sua família e todos os seus descendentes. E fato, a promessa de Deus não ia se cumprir na vida de Jacó. Mas Deus, quando faz promessa, Ele vela pela sua palavra para cumprir. Glória a Deus. Tudo isso aconteceu. Quem sabe ia acontecer uma tragédia tão grande, e Jacó, como um pai de família, um homem de Deus, que conhecia Deus, responsável, querendo ver a continuidade e a proteção de sua família, e como ele era um homem que conhecia Deus e sabia conversar com Deus, ele disse: agora o que eu tenho que fazer é pedir a Deus proteção, porque Jacó precisava de uma proteção na sua família. Ele estava sentindo na pele os inimigos, os moradores daquela terra chegar e exterminar a todos, igual os filhos deles fizeram com os moradores daquela cidade. E eu posso ver, o texto não mostra, mas a gente percebe, ver nas entrelinhas ou no contexto da história, que Jacó, claro e evidente, que ele foi pedir socorro a Deus, ele foi clamar a Deus. E eu imagino até Jacó dizendo assim: Deus tenha misericórdia, Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque. Nós sabemos que o moço da terra cometeu um erro, mas nós fizemos uma aliança, e os meus filhos cometeram uma imprudência, e agora a nossa vida está à mercê destes moradores, Pai. E eu não quero ver, Pai bendito e amado, eu e a minha família se acabar aqui. Deus tenha misericórdia, eu preciso da tua proteção, protege a minha família. E Jacó clamou a Deus pela sua família. Jacó pediu a Deus livramento pela sua família. Jacó orou. Jacó se colocou como intercessor em favor de seus filhos, de seus parentes, de sua família, de sua descendência. Ele clamou em favor dos seus filhos. Ele rogou a Deus: Deus tenha piedade. E ele clamou a Deus. Você quer saber de uma coisa? Deus ouviu o clamor dele. Nossa posição como crente, nossa posição como pai, nossa posição como mãe é clamar em favor de nossa família. Às vezes você acha que a sua oração não tem valor. Você que é pai, se coloque na posição, faça como Jacó, clame pela sua família. Deus vai ouvir o seu clamor. Minha oração como pai tem muito valor. Esses dias, uma coisa que o pastor Nathanael sabe, que quando eu estou alegre, ou dependendo da situação, eu sou mais de ir. Tem hora que eu choro, mas esses dias, eu estando lá na casa da minha mãe, lá no Ceará, fomos orar, reunião em família, que isso é um costume que a gente tem desde menino. Sempre a gente orou muito, e quando a gente se encontra, vira e mexe, a gente está orando, e o poder de Deus cai, e é uma glória, é uma unção, é uma bênção. Deus usa uma irmã, Deus usa minha mãe, é uma bênção, é uma glória. E a gente estava orando, Deus usou a minha irmã Eliude, e Deus usou ela para falar comigo, e Deus revelou para ela coisas que nem minha mãe não sabia a meu respeito. Mistérios de Deus, irmão, que Deus quis revelar naquela hora, coisa gloriosa. Família orando é uma bênção, né? E estávamos orando, e enquanto Deus usava a minha irmã Eliude, Deus também falava comigo. E naquela hora o Espírito Santo começou a falar comigo: eu vou lhe abençoar mais do que você pensa. Seu pai orava muito por você. É claro que eu sei que meu pai orava por mim, mas quando Deus falou comigo, seu pai orava muito por você, e eu vou te abençoar mais do que você pensa. Seu pai intercedia muito por você. Irmão, aquilo estremeceu as minhas entranhas, meu coração, e eu comecei a chorar. E ficar tão feliz e satisfeito em saber que as orações do meu pai, mesmo depois de morto, ele está com Cristo lá na glória, não é? Lá no paraíso, mas depois de morto, as orações que o meu pai fez em meu favor ainda estão funcionando e ainda vão funcionar
aleluia, em favor de minha vida. Bendito seja o Deus de meu pai Alcides. Bendito seja eu que tive um pai cristão que sempre orou e sempre intercedeu por mim. E foi Deus que falou comigo, irmão, estremeceu as minhas entranhas. E eu fiquei muito comovido, muito alegre em saber por isso. Ainda mais eu que não só tenho o papai e a mamãe, que já partiu para a glória, meu pai, eu tenho muitos pais espirituais. O pastor Natanael é um pai que sempre intercedeu por mim, sempre quis o meu bem, a irmã Nicinha, sua família, essa igreja. Existem muitas pessoas em muitos lugares que oram por mim, que eu não sei nem quem é, aleluia. Deus tem levantado um exército para orar por mim. Deus tem levantado pessoas para orar por você. Quem sabe você está vivo ainda por causa da oração de tua mãe, rapaz. Você ainda está vivo, você ainda está em pé, porque o teu pai, porque a tua mãe, aleluia, ora por você. Eu não tenho mãe, Deus levantou uma mãe e um pai espiritual para interceder por você. Nesta circunstância difícil, caótica, Jacó precisava de um livramento. Jacó era um homem que já havia tido grandes experiências. Água sobre o sedento, rios sobre a terra seca. Derramarei do meu espírito sobre a tua descendência e derramarei da minha bênção sobre os teus descendentes. Então, irmãos, Jacó clamou a Deus e Deus ouviu o seu clamor. Então Jacó precisava de duas bênçãos. Ele precisava de um livramento. O que é que você precisa hoje na sua família? O que é que a sua família precisa? Precisa de um livramento? Precisa de uma cura? Precisa de uma libertação? Precisa de um reavivamento? O que a tua família precisa? Precisa de uma restauração sentimental? Seja qual for o problema, eu venho da parte de Deus te dizer nesta noite que Deus, Ele vai resolver o teu problema, vai ouvir a tua oração e vai intervir, aleluia, e vai dar um brado de vitória sobre a tua família. Bendito seja o Senhor Jesus Cristo para todo sempre. Então Jacó precisava de livramento e precisava de um avivamento. Ele clamou e Deus trouxe uma restauração espiritual. Aí faz-se a pergunta: o que Jacó fez para Deus restaurar a sua família, trazer um reavivamento, para Deus dar um livramento? Primeira coisa que Jacó fez, a Bíblia diz que Deus falou com Jacó. Depois de Jacó clamar a Deus, irmãos, depois de Jacó estar nervoso, medroso, preocupado e com razão, com a alma ou o coração na mão, diz a Bíblia que ele clamou. Nesta circunstância, quando clama, que tudo isso é o antecedente, o capítulo 34, que é o contexto de tudo isso que eu li. Depois que ele orou, Deus aparece na vida de Jacó. Diz aqui o texto onde nós lemos 35, depois que ele ficou nervoso, depois que ele ficou preocupado, depois que ele orou, depois que ele ficou angustiado, depois de tudo isso que ele clamou a Deus, depois disse Deus a Jacó, Deus apareceu a Jacó. Não interessa ou não importa como você está, o que importa é que você clame a Deus. E o que importa é que Deus não vai ficar de braços cruzados mediante sua adversidade. Deus vai aparecer, Deus vai agir, Deus vai falar com você. Depois disse Deus a Jacó, Deus falou. Eu quero te dizer nesta noite que Deus tem uma palavra para a sua vida. Quero te dizer nesta noite que você não vai ficar abandonado sozinho, não. Quero falar para você, Deus está falando para você que não te abandonará, que não te deixará sozinha. Deus falará contigo, Deus está falando contigo, e a sua palavra é fiel, é verdadeira. A sua palavra tem solução, a sua palavra tem vida, a sua palavra tem solução para o teu problema. Bendito seja o Senhor. Depois disse Deus a Jacó. O que é que Deus disse para Jacó? Depois de tudo isso, Jacó angustiado, clamando, Deus aparece na vida de Jacó. Ó, coisa boa é quando a gente está angustiado. Não é bom a angústia. Bom é quando estamos angustiados ou precisando de um milagre, precisando de uma resposta, precisando de uma solução, de uma direção, e Deus vem e fala conosco. É coisa muito boa. Jacó estava aqui desorientado, aflito, clamou e Deus chegou e falou com ele. E o que é que Deus falou para ele, meus amados irmãos?
Deus falou com Jacó. Aqui, 4 coisas Deus falou com Jacó. Deus deu ordens para Jacó. Deus deu diretrizes para Jacó. Deus mostrou o caminho da solução para a sua vida. É como quem diz: Jacó, eu estou ouvindo a sua oração. Eu sei o que é que você está enfrentando. Eu sei o que é que você precisa. Você está com medo de perder a sua família, e com razão. Se eu não intervir na sua vida, essa nação, estes cananeus aqui, vão eliminar você e todos os seus descendentes. E eu estou vendo a sua aflição, mas eu tenho a solução para você. Eu vou te explicar o que é que você tem que fazer, e você vai ser mais do que vencedor. Você vai ser mais do que vitorioso. Você vai se livrar dessa, porque eu estou contigo. Faça o que eu estou te explicando agora. Então, pode falar. Disse Deus para Jacó. Deus falou 4 coisas, irmãos. É 4 verbos. Primeiro, levanta-te. Pode se levantar. Pode levantar. Saia da inércia. Não fique parado. Se levante. Foi a primeira coisa que Deus disse. Disse Deus para Jacó: levanta-te, Jacó. Pode se levantar. Reaja, tome posição, tome atitude. Sempre na Bíblia nós vamos ver Deus falando com os seus filhos. Vamos ver Deus falando com a sua nação Israel, com Judá. Deus falando com os seus apóstolos. Deus falando com a sua igreja. Deus falando com o seu povo de um modo geral. Levanta-te. Deus chegou para Jacó e falou assim: primeira coisa, levanta-te. Você está aí parado, agora eu te digo: levanta-te. Levanta-te. Levantar é tomar posição. Levantar é tomar direção. Levanta-te. Levantai-vos e andai-vos, não será que vosso descanso. Levanta-te. Segunda coisa, Deus falou com Jacó: sobe a Betel. Eu quero que você saia daí. Eu quero que você se levante. Nós precisamos nos levantarmos. Aqui espiritualmente, às vezes nós estamos parados. Estamos às vezes sentados espiritualmente, parados, sem fazer nada, sem se mexer. Quem sabe hoje você espiritualmente pode estar assim, aflito, sem saber o que faz. Parou e Deus está falando com você agora: levanta-te. Pode levantar, assuma posição, levanta-te e suba a Betel. Eu quero que você levante-se, levanta-te e vai para Betel. Suba para Betel. Betel, todo mundo sabe o que significa em hebraico casa de Deus. Primeiro você se levanta, levanta-te e suba para Betel, vá para a casa de Deus. Então eu quero que você suba, vá para Betel, vá para a minha casa, Jacó. São as diretrizes, são as ordens, são os mandamentos que eu estou te dando para te livrar da morte e para trazer uma restauração espiritual. Porque um fato, é verdade, Jacó não precisava só de livramento. Além de um livramento, Jacó não queria só ser livre. Jacó queria que houvesse uma mudança na sua família. Jacó precisava, desejava e queria que houvesse na sua família uma restauração espiritual, um avivamento, porque senão a coisa ia continuar do mesmo jeito. E Deus atentou para o pedido e o desejo de Jacó. Então, levanta-te e sobe para Betel. Betel é casa de Deus. Subir para Betel é reatar a nossa intimidade, nossa comunhão com o Senhor. Subir para Betel é congregar, é vir para a casa do Senhor. E foi isso que Deus disse para Jacó. Terceiro, diz a Bíblia: e faz ali e habita ali. Eu não quero só que você seja visitante lá de Betel, eu quero que você more ali, habite ali. Levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Então Deus deu aqui a terceira palavra: habite ali, Jacó. Fique naquele lugar, goste de congregar, habite lá em Betel, more naquele lugar, habite ali. Então, queridos irmãos, Deus falou claramente para Jacó o que é que ele tinha que fazer. Levanta-te, sobe a Betel, habita em Betel, congregue ali, goste de ficar ali, congregue naquele lugar, vá para a casa de Deus, congregue naquele lugar e faça um altar. É a quarta ordem, a quarta palavra: faça um altar. Queridos, todo cristão precisa de fazer um altar na presença de Deus. Todos nós, por mais fracos que sejamos, temos que fazer o nosso altar diante do Senhor. Não é o pastor que faz o altar seu, é você. Não é nós os pastores que fazemos o seu altar. Nós fazemos o nosso altar espiritual, é você. Cada cristão que serve a Deus, claro, tem que fazer o seu altar.
Deus disse para Jacó: levanta-te, sobe a Betel, habita ali e faça um altar. Como é que está o seu altar? Você sabe que meditando nisso eu fiquei pensando, sabe, irmãos, que às vezes a gente esquece do nosso altar espiritual. A gente é crente, a gente dá glória a Deus, a gente às vezes lê até a Bíblia, a gente muitas vezes vem para a casa de Deus, a igreja, como a gente costuma dizer, mas muitos de nós estamos esquecendo de detalhes, que é o X da questão. Estamos esquecendo de cuidar de nosso altar, de fazer um altar espiritual. E a ordem de Deus para Jacó foi: faça um altar em Betel. Você veio aqui nesta noite, faça o seu altar, adore a Deus, curve-se diante do Senhor, clame a Deus, limpe o seu altar. O que é limpar o altar? Confesse os seus pecados ao Senhor, diga para Deus suas falhas, suas fraquezas, seus pecados. Limpe o seu altar, faça um altar de adoração, de louvor ao Senhor, e Deus vai se manifestar na sua vida. E diz a Bíblia, meus amados irmãos, que esta foi a primeira ordem de Deus. Suba, a primeira ordem de Deus, que Deus falou com ele. E nessa palavra que Deus falou com Jacó, veio essas 4 ordens: levanta-te, sobe a Betel, habita ali e faça um altar. Depois que o nosso querido irmão Jacó ouviu as diretrizes, não foi muita coisa não, foi 4 pontos. Deus fala claro, às vezes a gente dá um rodeio para falar uma coisa, né? Deus falou bem claro. A aflição de Jacó era muito grande. Deus apareceu a ele e falou com ele de forma clara. Depois que Deus falou com ele, como é que você fica quando Deus fala com você? Você fica entusiasmado, né? Fica alegre, você recebe força. Jacó aqui estava triste, estava desanimado, mas diz a Bíblia que depois disso Jacó tomou posição. Como chefe de família, chega em casa, Deus já falou com ele, ele reúne a família, que aí é onde vem a segunda parte da mensagem. Jacó fala com a sua família. Aquela expressão bíblica: Jacó coloca a sua casa em ordem. Reunião de família, gente. Quero uma reunião com todos. E todo mundo estava aflito, porque Jacó falou assim: gente, como é que vocês fazem isso, meninos? Agora todo mundo estava sabendo daquilo. Então não só era Jacó que estava aflito e com medo de morrer, mas toda a família estava sentindo na pele a imprudência de Simeão e Levi. E Jacó chega agora, ele foi conversar com Deus. Quem conversa com Deus tem solução, irmão, porque Deus lhe dá solução. Quando ele volta, reunião com família, ele já chegou com um brilho nos olhos, já chegou com autoridade, não com imposição, mas com autoridade de pai e como chefe de família. Reunião com a família: eu preciso conversar com vocês. E ele trouxe agora diretrizes. Parece que eu estou vendo Jacó dizer assim: olha, Deus falou comigo, eu estou muito preocupado com isso que aconteceu, e por estar tão preocupado eu conversei com Deus, e Deus falou comigo, e Deus nos deu as diretrizes. Nós vamos sair daqui agora, só que Deus quer que façamos alguma coisa. Deus quer que façamos alguma coisa. Diz a Bíblia que ele reuniu a sua família. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com eles estavam: tirai os deuses estranhos. Olhe, eu tenho feito vista grossa no meio de vocês, viu, minha família? Viu, minha esposa? Viu, minha filha? Viu, meu filho? Eu tenho feito vista grossa. Vocês têm feito coisas aqui que eu não tenho gostado, e muito mais Deus, e eu tenho tolerado, e Deus já está enojado. Tem deuses estranhos dentro de casa. Nós somos um povo de Deus, um povo que servimos ao Deus de Abraão, Deus de Isaac, de Jacó, ao Deus que criou os céus e a terra, ao único Deus. Nós não podemos viver nessa mistura, nesta bagunça espiritual. Nós temos que servir só ao Senhor, adorar só ao Senhor. A partir de agora, tire os deuses estranhos de dentro de nossa família. É uma limpeza espiritual. Jacó tomou as rédeas de sua família. Jacó agora tinha recebido de Deus autoridade, diretrizes, e ele chegou e falou com a família. E o mais interessante, naquela circunstância, a família de Jacó, as esposas, os filhos, toda a família ouviu o patriarca Jacó, o seu pai, e obedeceram a família. Está aqui os deuses. Pegou os deuses estranhos, pegou os brincos. E aí, pastor, é pecado usar brinco? Não, a questão não é essa aqui não. Esses brincos aqui tinham uma questão cultural,
uma questão de adorar outros deuses. A questão é essa, que é o que os estudiosos explicam. Então tirou aqueles brincos de outros deuses, pegou aquelas estátuas, aqueles ídolos e jogaram para fora, tiraram de dentro de casa, tiraram toda aquela imundícia. Estava havendo uma limpeza espiritual, irmão, estava havendo um arrependimento, e você vê e observa que eles voluntariamente fizeram aquilo. Jacó falou, Jacó explicou, Jacó instruiu a sua família, orientou sua família: vamos tirar os deuses estranhos de nossa casa, vamos mudar as nossas vestes. Isso aqui fala de purificação, fala de uma renovação espiritual. Então eles mudaram de atitude espiritual, tiraram os deuses, as vestes falam de purificação espiritual. A família tomou atento para Deus, tomou atento para que o patriarca estava falando, e o povo agora tinha direção, e o povo agora estava no caminho certo, arrependido e tirando as coisas que não agradavam a Deus. Quem sabe na minha casa, na sua casa, tem alguma coisa que não agrada a Deus? Fica aqui para mim, fica aqui para você. Quem sabe? Quem sabe às vezes é uma hora que a televisão está passando uma coisa tão imunda que a gente tem que dar uma circulada. É obrigado. São detalhes que a gente tem que atentar. Quem sabe existe alguma coisa escondida. Deus vai te orientar e vai te mostrar. Amém, irmãos? Amém. Jacó precisou tirar os ídolos. O que você precisa tirar de sua casa? Hein? Ou quem sabe a sua casa espiritual, o que você precisa tirar? Deus não se esqueceu de você. Deus tem promessa na sua vida. E olha, para Deus nada é impossível. Quem sabe, tome uma atitude, tire, tome posição. Deus vai trabalhar, vai quebrar, vai restaurar, e grande vitória trará. E diz a Bíblia que diante disso Jacó falando: tirai, e todos que estavam, tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, purificai-vos e mudai as vossas vestes. E o versículo 3: levantemo-nos e subamos a Betel. Vamos congregar. Nossa família é pequenininha, né, irmãzinha? É fácil. Bora, menino, bora, vamos para a igreja, vamos dar trabalho. Quando fica grande, se a gente não redobrar a força, a gente vai deixando o menino em casa, deixando a filha em casa. Hoje foi uma graça. Eu levantei assim às 3 horas, orei, aí eu digo: Jesus, hoje de manhã eu quero todo mundo na escola, então eu já vou começar com o Senhor, já trabalha aí. Então todo mundo dormindo, trabalha no coração, trabalha na mente. De manhãzinha eu quero a minha autoridade de pai, Jesus. Irmão, mas Deus me abençoou. 8 horas, eu mesmo vou fazer o café. Fiz o café. Amorzão, acorda, tu faz uma vitamina ali, eu já fiz o café. Meninas, levantam. Irmão, não deu trabalho. 9 horas eu estava com todo mundo, e ainda tive a alegria de tomar um café com toda a família, que é coisa gostosa, né? Se reunir com toda a família, todo mundo junto, um diz uma coisa, outro diz outra, todo, a Sandra, minha esposa, a Raquel, todos juntos ali, todo mundo arrumado, pronto, vamos para a escola. Vamos para a escola dominical, para a igreja, para a casa de Deus. Foi uma vitória. Eu estou alegre porque é uma vitória. No contexto de hoje, de WhatsApp, nessa modernidade tremenda, corre para lá e para cá, foi uma grande vitória e foi uma bênção a escola dominical. Eu fiquei muito feliz. Então a gente tem que fazer uma forcinha, irmão. E essa força, a gente precisa da graça de Deus. Pastor, no meu caso é meu marido. Ora, irmã, Jesus move o coração desse marido. Jesus move. Às vezes você fala e não está te ouvindo. Espírito Santo, igual, porque o Espírito Santo trabalha. Conta-se uma história. Essa história na realidade é uma verdade. Quem contou é um testemunho. Foi um professor meu de Mileto. Ele estava pregando, eu estava ouvindo ele, e era um casal que tinha um problema. O homem não era crente, e ele batia na mulher, aquela coisa delicada. E ela chegou: pastor, me ajude. O que é que foi, sabe? O marido às vezes dá umas tapinhas assim. Vamos orar, irmão, vamos orar de verdade. Orar, mas oraram de verdade. E Deus ouviu a oração, igreja. Presta atenção. Deus ouviu a oração do pastor, da irmã que estava orando. E um belo dia sai o irmão cedinho para trabalhar. O irmão não, que ele não era crente, sai cedinho para trabalhar. Olha, irmão, quando Deus resolve trabalhar, agir, o negócio é sério. Ele saiu, quando chegou lá na frente, o policial: para aí, moço, para aí, senhora, para aí. Jogou ele no chão, deu um chute dele, deu um pá, jogou ele no chão.
que é isso? Que é isso? Eu não sou uma... Cala a boca, malandro. Você é um safado. Você... Cala a boca, rapaz. E conversa vai, conversa vem. E deu um murro nele. O soldado de Deus estava usando aquele policial. Bateu nele, deu um murro nele, chutou ele, humilhou ele. E naquela hora que ele levou um murro do policial, o outro: cala a boca, eu não sou malandro, eu sou um trabalhador, eu estou indo para o trabalho. Cala a boca, seu malandro, rapaz, até segunda, seu malandro. Naquela hora o Espírito Santo falou com ele assim, lá no chão, lá. Já tinha levado um bufetada do policial. E o policial: cala a boca, fica quietinho. Naquela hora o Espírito Santo chegou e falou assim: você está apanhando, sabe por quê? Porque você bateu na sua esposa algumas vezes. É por isso que você está apanhando. Por isso que você está apanhando. É por isso que você não é malandro mesmo, não. Aí você bateu na sua esposa, aí você está apanhando por isso. Irmãos, o Espírito Santo trabalhou na consciência daquele moço, convenceu ele, que na hora ele ficou quietinho, quietinho. Daí a pouco o policial falou assim: levanta, vagabundo, vai embora, quero te ver mais aqui não. Ele foi para o trabalho, voltou de noite e disse: mulher, que hora que tem culto mesmo? Tem culto hoje? Tem. Vamos para o culto, amor? Vamos, eu quero ir para essa igreja de você. Bora para a igreja, bora, bora. Foi para a igreja e aceitou a Jesus Cristo. A oração trouxe uma transformação. Então, irmã, não desanima não. Meu irmão, não desanime não. Não desanime com a sua família, com o seu filho. Vamos clamar a Deus pela nossa família. Não vamos desistir dos nossos. Paulo diz: aquele que abandona a família negou a fé e é pior do que o infiel. Às vezes a gente quer salvar o mundo inteiro, que não é errado, não é errado, mas a gente tem que salvar a família da gente, irmão. A gente tem que pregar para a família da gente, a gente tem que orar pela família da gente. Nós temos que cuidar pelos nossos. Glória a Deus, aleluia. Jacó disse: gente, ó, tirou os ídolos, glória a Deus, Deus está fazendo a obra na minha família. Aleluia. Que obra que o Espírito Santo está fazendo na minha esposa, na minha filha, no meu filho. Eu estou vendo mudança, esse povo quer mudança. Gente, nós vamos para Betel. A ordem de Deus é levantar e ir para Betel e habitar ali. Papai, nós estamos aqui. Nós vamos para a congregação. Nós vamos para Betel. Nós vamos para a casa de Deus. Aleluia. Você está pensando porque esse culto tem pouca gente, Deus não está aqui não? Nós estamos em Betel, irmão, e isso é o que interessa. Você está em Betel, você está na casa de Deus e Deus está aqui. Você está sobre a ordem de Deus, você está sobre a direção de Deus, aleluia. Quem está em Betel está na presença de Deus. Quem está em Betel subiu, aleluia, subiu para Deus, subiu para a presença de Deus. Quem sobe para Betel está procurando intimidade e comunhão com o Senhor. E diz a Bíblia: bendito seja o Senhor, que eles subiram juntos para Betel. Quais eram as bênçãos que Jacó precisava? Livramento e um avivamento. O avivamento estava acontecendo e automaticamente, ao mesmo tempo, livramento e avivamento. O versículo 5 diz, meus queridos irmãos, assim, ó: e partiram, porque Deus disse: levanta-te e sobe para Betel. Jacó obedeceu com a sua família e partiram, e o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. Olha só. Você sabe qual é o entendimento dos estudiosos sobre esse versículo? Que isso aqui é a primeira manifestação de avivamento. Esse medo que Jacó estava sentindo mudou. O povo agora é que ficou com medo da família de Jacó. Jacó morrendo de medo, com razão. Jacó estava a tempo de ser morto com a sua família, ser eliminado. Era isto que ia acontecer. Ele clamou a Deus. Deus se compadeceu de sua vida, de sua família, livrou a sua família, restaurou a sua família. E diz a Bíblia que Jacó, em obediência a Deus, sai para obedecer a ordem de Deus, vai para Betel, sobe para Betel. E diz a Bíblia que quando ele sobe para ali, o texto diz que os que estavam ao redor dele não o seguiram, e o terror de Deus caiu sobre aquelas pessoas, e partiram, e o terror de Deus, as pessoas ficaram com medo. Não vão mexer com esse povo não, gente, não vou mexer com esses crentes não, esses crentes têm um mistério. Você já viu esse tipo de conversa? Você já viu até bandido fala assim: não mexe não, é crente.
Eu já vi muitos testemunhos, ó, não mexe não, é crente, ó, e é crente, não vou mexer não. Sabe por quê? É porque é o terror de Deus, é o poder de Deus. O medo que Jacó estava sentindo passou para os inimigos. Quem anda na presença de Deus, quem clama a Deus, as coisas são desse jeito. Deus muda, Deus inverte, aleluia. Às vezes você está com medo do seu inimigo. Eu quero te dizer nesta noite que o inimigo é que vai ficar com medo de você, aleluia. Porque Deus é contigo, glória seja dada em nome do Senhor. E isso é uma reação de avivamento. Pastor Augusto diz o seguinte, meus amados irmãos, que um avivamento espiritual é quando Deus ouve a oração do seu povo em angústia. O povo aqui estava angustiado, então avivamento é quando Deus ouve a oração do seu povo que está em angústia. E quando este povo se arrepende dos seus pecados, esse povo se arrependeu dos seus pecados, tinha idolatria, tinha ídolos e mais outras coisas, não é verdade? Se arrepende dos seus pecados, tira aquilo que desagrada a Deus, isso desagradava a Deus, e Deus então visita aquele povo, e aquele povo é abençoado com a presença de Deus e a sua prosperidade. Foi um avivamento na vida de Jacó, em especial na sua família. Deus ouviu a oração. Avivamento na família. Minha família precisa de avivamento. Sua família precisa de avivamento. Nossas famílias cristãs nos dias odiernos precisam de um reavivamento. Esse reavivamento vai trazer restauração espiritual, a presença mais contínua de Deus nas nossas vidas. E sabe o que vai acontecer? O diabo vai ficar tolhido, ele vai ficar amarrado, ele vai ficar com medo de encostar na minha família e na sua família. Glória a Deus. Você crê assim? Vamos ficarmos em pé em nome de Jesus. Bendito seja o Senhor. Glória a Deus. Valteri, né, pastor? Certo? Valteri é diácono da igreja, né? Eu vejo você trabalhando e eu fiquei comovido porque Deus tocou no meu coração, falou comigo. Tu é diácono hoje, mas presta atenção, Deus tem algo mais para ti, viu? Tudo que vieres à tua mão, faças. Tudo que vier, você está entendendo que é sobre a obra de Deus. Tudo que vier às tuas mãos, faça. E eu estou falando diante da igreja, para a igreja escutar. Tudo que vieres à tua mão, faças. Porque Deus tem um ministério nas tuas mãos, uma grande obra, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. E Ele vai te dar uma responsabilidade maior. E olha, não se preocupe não, que Ele vai te capacitar para esta grande obra, para este grande ministério. Deus tem na tua vida um ministério pastoral. Eu não estou brincando não. Esse negócio de revelação, de profecia é coisa séria, é coisa de Deus. Deus tem um pastorado na tua vida, diz o Senhor dos Exércitos. Grande obra, grande é o ministério que eu tenho contigo, diz o Senhor dos Exércitos da tua vida. Já existe um desejo do seu coração, não é verdade? Esse desejo é eu, o Senhor, falando que eu tenho isso contigo. Queridos, vamos orar. Vamos orar pelas nossas famílias, não é? Ore pela sua família. Não desista da sua família. A palavra de Deus, não desista. Ore, jejue pela sua família. Irmão, oração de família é interessante. Hoje eu sou consagrada pastor. Minha mulher nunca impediu, nunca deu uma palavra. Não, minha mulher, ela tem seus sonhos. Todo mundo tem seus sonhos individuais. Hoje eu falei para minha esposa: você nunca me impediu de estudar teologia. Você nunca foi contra eu ser pastor, ser obreiro. Você tem lá os seus pensamentos, isso é normal, cada um tem suas ideias, mas você nunca me impediu. Eu também sempre fui homem para saber o que quero na vida, né? Que tem homem que não sabe o que quer, assim como tem mulher que não sabe o que quer, né? Eu sempre fui homem, sempre soube o que quis na vida. E eu lembro que uma vez eu estava numa guerra muito grande para ser consagrado a presbítero no Iguaçu, pastor. Alguém disse: olha, seu marido não é consagrado por causa de você, Sandra. Quando a minha mulher ouviu aquilo, ela disse: pois a partir de hoje vamos ver quem é que vai ganhar esse presbitério. A partir daquele dia, aquela mulher falou assim: eu que não vou ser uma pedra de impedimento na vida do meu marido. Minha esposa começou a orar a Deus. Eu ouvi alguém me criticando, fazendo uma calúnia aí sobre mim, que meu marido não vai ser consagrado a presbítero
ou não é consagrado porque ele é por causa de mim. E eu não admito isso. Minha mulher orando, quebra, tira impedimento, quebra, irmão. Eu fui consagrado assim a presbítero no mistério. Pá! Fui consagrado. Então, quando eu fui consagrado a presbítero, meu mulher que recebeu a consagração, porque ela falou assim: ele não vai deixar de ser consagrado por causa de mim, não, de jeito nenhum. E a gente não pode esquecer disso, né? Existe essa história, esta verdade no nosso ministério. Então, minha irmã, meu irmão, você tem um valor muito grande. Glória a Deus. Aleluia. Isso. Então vamos orar. E olha, Deus quer restaurar a sua família. Não é só a vida espiritual. Deus quer restaurar essa coisa de família, esse amor, essa coisa gostosa de família, aleluia. E Deus quer restaurar também a vida espiritual, esse prazer de servir a Deus, aleluia. Deus quer restaurar isso. Ah, minha esposa aqui, não, ela está viajando. Deus vai visitar, a gente entende isso. Vai visitar agora, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos nesta noite por este culto abençoado. Nós te louvamos pelas bênçãos, pelas vitórias. Pedimos a bênção de Deus sobre a vida desta igreja, nossas famílias, a família do nosso pastor Natanael. Abençoe a família do teu servo, as famílias que estão aqui, do Robson, do Daniel, todos que se encontram aqui, Senhor. Estas famílias nós colocamos em tua presença. Pedimos pela vida espiritual da família, renovação, restauração espiritual, avivamento, proteção de Deus, cura, libertação, prosperidade. Abre portas, Senhor, para as famílias deste lugar. Abençoa as famílias. Em nome de Jesus, seu Filho amado, eu ministro a bênção e eu ministro, Senhor, a tua vitória. Em nome de Jesus. Amém. Abre as mãos, abre as mãos. Receba a bênção. Receba a tua vitória. Em nome de Jesus. Amém. Deus em Cristo abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Isso. Vamos estar